Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Ricardo e bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tenho uma pergunta para fazer que é: o que é arte? Será que arte é só aquilo que a gente gosta? Ou será que a arte pode ser muito mais, inclusive aquilo que não gostamos ou talvez nem mesmo conhecemos? Vou dar um exemplo. Isso aqui. O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Será que isso daqui pode ser considerado arte? Ou esse livro aqui, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Será que esse livro aqui pode ser considerado arte? Na verdade, a minha pergunta é: será que a literatura no geral pode ser considerado arte? Bom, até muito tempo atrás eu não considerava. Na verdade, até 2019 eu considerava livro um saco, literalmente, um saco. Não tinha paciência para ler, não tinha vontade para ler absolutamente nada. Passei décadas e décadas da minha vida sem ler livro, sem ler nada. O máximo que eu li era o tutorial do jogo e acabou, nada mais. Na verdade, décadas e décadas é muita coisa. Eu sou bem jovem, não vivi décadas e décadas ainda. Mas eu vivi muito tempo sem ler livros. Até 2013, para ser bem sincero, quando eu li esse livro aqui, Os Miseráveis. Na época, eu odiava ler, não tinha vontade de ler. Como qualquer adolescente, eu só tinha tempo para assistir série, jogar videogame e ficar de perna pro ar. Mas eu me lembro que um amigo meu da faculdade comentou que tinha lançado um musical sobre esse livro aqui. E eu resolvi assistir o musical, não sei porquê, mas acabei gostando. Não do musical, porque ele foi horrível, mas sim da história. E conforme o tempo foi passando, eu fui buscando mais sobre a história de Jean Valjean, que se passa nesse livro, até que eu cheguei à fonte primária, que foi a história que Victor Hugo escreveu. E quando eu parei para ler Os Miseráveis, a história completa, 1.500 páginas, eu vou ser bem honesto, foi enfadonho muitas vezes. Muitas vezes eu quis parar, muitas vezes eu fiquei sem saco, porque foi um livro escrito há mais de 200 anos, para um povo de uma época completamente diferente, com uma escrita completamente diferente. Definitivamente não foi escrito por uma pessoa que vive na época que nós estamos vivendo hoje. Mas mesmo assim eu resolvi continuar e me esforcei a ler todo. Foi quase um ano e eu consegui ler Os Miseráveis da página 1 até a página 1500 e alguma coisa. O que eu posso dizer é o seguinte: a história é incrível. Os personagens narrados no livro são fenomenais. Parece um ser humano real. Parece que não é uma obra de ficção. São seres humanos que existem na vida real. Algo sensacional. Só que eu continuei sem ter vontade de ler livros. Eu li esse daqui e fiquei até 2019 sem ler nenhum outro livro. Ou seja, de 2013 até 2019 sem tocar em um outro livro. Até que eu acabei comprando, na minha viagem de lua de mel, esse livro aqui, O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Eu lembro até hoje que eu e minha esposa estávamos voltando da lua de mel e nós resolvemos parar em uma livraria. Não sei por que eu quis fazer isso, mas eu entrei e chegando lá eu vi na estante o livro parado. Eu falei: cara, eu conheço essa história, eu acho que eu vou comprar esse livro. Não deu outra. Eu comprei e trouxe para casa. Aí comecei a ler 5 páginas por dia, depois eu pulei para 10, depois eu pulei para 15, até chegar uma época que eu estava lendo 100 páginas por dia. Então, esse livro aqui, que é um pouquinho menor que esse daqui, eu levei uns 4 meses para ler. Não porque a história era melhor, porque não acho que a história é melhor, mas é porque eu tinha mais maturidade e queria novos desafios para a minha vida. Então, eu posso dizer que esses 2 livros aqui me introduziram para a literatura. Hoje, eu já tenho uma coleção que, modesta parte, eu posso dizer, muito grande de livros, ainda mais para alguém que começou a ler tão recentemente. Posso dizer até que eu leio uns 2 livros por mês, se o trabalho não estiver tão cansativo assim. Mas o que me fez me apaixonar tanto por livros? O que o livro tem tão de especial que me transformou em um leitor? Eu, que antes não lia livro nenhum, não tinha saco para livro nenhum, agora sou apaixonado por literatura. O que aconteceu? Bom, livros têm capacidade de te fazer sair da realidade. A resposta mais simples é essa: a literatura te transporta para um outro mundo. Se você lê uma obra clássica que se passa há uns 200 anos atrás,
você vai se achar que está vivendo há 200 anos atrás. Se você lê um livro que se passa 200 anos no futuro, você vai se achar como alguém que está vivendo 200 anos no futuro. Livro transmite sentimentos que nenhuma outra mídia tem capacidade de transmitir. Os Miseráveis, de Victor Hugo, conta a história de Jean Valjean, um homem pobre, muito humilde, que em uma noite foi roubar pão para poder alimentar os 2 filhos da sua irmã e por isso foi preso. E disso e uma série de outras coisas ele acabou passando 19 anos na cadeia. Até que foi solto em liberdade condicional, foi tentar assaltar um bispo, esse bispo o perdoa. Nisso, Jean Valjean se converte e muda de vida. Resumindo o máximo possível, Os Miseráveis conta a história de um homem mau que se torna um homem bom e que só quer viver em paz. Já O Conde de Monte Cristo conta a história de um homem bom que foi traído pelos seus amigos e depois busca vingança. Você se sente na pele de Jean Valjean quando você está lendo Os Miseráveis. Você se sente na pele de Edmond Dantès quando você está lendo O Conde de Monte Cristo. Livro tem esse poder e nenhuma outra mídia tem esse poder. Livro é arte, mas eu tenho uma outra pergunta para fazer. Isso aqui é considerado arte? Uma manete de videogame. Será que isso aqui também é arte? Da mesma forma que os livros são considerados arte? Será que os jogos eletrônicos podem me oferecer o que livros não conseguem me oferecer? Eu acho que podem. Assim como qualquer jovem que nasceu na década de 90, o meu primeiro videogame foi o Nintendinho. E o meu primeiro jogo foi Super Mario. Cresci jogando Mario, cresci jogando Donkey Kong, cresci jogando quase todos os jogos do Super Nintendo. Depois eu tive o Play 1, joguei pra caramba Play 1. Minha maior diversão era chegar em casa e ficar jogando videogame o dia inteiro. Joguei Dino Crisis, joguei Resident Evil, joguei uma série de jogos. Até que eu tive que vender meu PlayStation e fiquei muito tempo sem jogar. Nunca tive PlayStation 2, nunca tive PlayStation 3, nunca tive o Xbox original. Mas em 2006 eu lembro que eu comprei um computador. Eu não, né? Meus pais compraram um computador e na memória vinha Half-Life 2 Episódio 1. Eu fiquei viciado por Half-Life 2 Episódio 1. Sendo bem honesto, a história de Half-Life não é uma história tão complexa assim como a história desses 2 livros. Porém, Half-Life tinha uma coisa que esses livros e nenhum outro livro poderia me dar, que era gameplay. Você era o protagonista da história. Você fazia as coisas acontecer. Você não lia o que o protagonista fazia. Você era o protagonista. Você tomava as decisões. Você fazia as coisas acontecerem. Não era outro. Você não era um ouvinte da história. Você era o narrador da história. Half-Life fez isso na minha vida, de uma forma que Super Mario não fez. Eu fiquei tão viciado com Half-Life 2 Episódio 1 que eu jogava, zerava, rejogava, zerava. E naquela época não havia internet como nós temos hoje. Ou seja, eu só sabia que tinha Half-Life 2 Episódio 1. Nem me atentava que teria um Half-Life 2 Episódio 2, ou Half-Life 2, ou Half-Life 1. Não sabia. E eu não tinha como pesquisar, porque a internet não funcionava como funciona hoje. Mas aí, com o tempo, alguns bons anos depois, eu descobri o Half-Life 2 Episódio 2, joguei, zerei. Depois descobri o Half-Life 2, joguei, viciei mais do que qualquer um, zerei trocentas vezes e joguei o Half-Life 1. Tô até hoje esperando o Half-Life 2 Episódio 3, mas eu sei que não vai acontecer, né? É, uma pena sem fim. No entanto, posso não ter Half-Life, mas eu tenho trocentos jogos que me fazem divertir horrores. O meu tempo livre eu gasto jogando videogame e lendo livros. Reconheço que são 2 formas completamente diferentes de artes, mas uma não anula a outra. Por eu viver nesses 2 mundos, eu sei que as pessoas que gostam de livros falam que videogame é coisa de criança. E eu sei que quem gosta de videogame fala que livros é coisa de gente chata. E os 2 estão mentindo. Tanto livros e tanto jogos são extremamente importantes e deveríamos consumir os 2 de igual forma e com moderação. Jogos podem melhorar nosso pensamento lógico, livro pode melhorar nossa criatividade. Ambos são 2 artes incríveis e eu não conseguiria me ver vivendo sem nenhum dos 2. Hoje eu consigo jogar videogame percebendo que eu tenho que parar para ler um livro, mas também consigo ler um livro percebendo que eu tenho que parar para jogar videogame. As 2 são artes e as 2 precisam ser consumidas. Não é porque eu não gosto de um que um não é válido. Não é porque eu amo um que o outro não é válido.
Resumindo, os dois são artes e os dois precisam ser consumidos. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais sobre livros e jogos, bom, se considere se inscrever nesse canal e acompanhar os nossos próximos vídeos. Obrigado, tchau, tchau!